Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto e essa é a disciplina Sistemas Operacionais. Na aula de hoje nós vamos ver threads. Na aula passada nós vimos que um processo é um programa em execução. E o processo tem 3 estados: executando, pronto e bloqueado. Executando quando realmente ele está sendo executado pela UCP, pronto, que ele está pronto para executar, ou ele está suspenso da execução, quando existe o fim do quantum. Lembra que o quantum é aquele cronômetro que a UCP dá para o processo ser executado. Quando o quantum termina, acontece o que a gente chama de preempição. Ou seja, o processo é retirado da UCP, ele fica numa fila de espera no estado de pronto. E bloqueado quando algum evento de entrada e saída bloqueia o processo. Por exemplo, pode ser, uma impressão. Ou ele pode estar lendo um arquivo no disco. Então, qualquer entrada e saída pode ser até um toque no teclado. Tá ok? E aí nós vimos o que é uma interrupção. Interrupção permite que o sistema operacional responda a eventos externos. Por exemplo, o que é um evento externo? Eu clicar o mouse, eu apertar uma tecla no teclado, eu pedir para ler um arquivo, conteúdo de um arquivo em disco, e esse conteúdo foi para a memória e tem que ser enviado para o meu programa. Então, tudo que envolve a entrada de dados ou saída de dados. Aí o que vai acontecer? Ele vai pausar a execução atual para processar essa interrupção e garantir o funcionamento eficiente do computador. Então nós temos 2 tipos de interrupção: a interrupção por hardware e a interrupção por software. A interrupção por hardware a gente vai chamar realmente de interrupção, e por software a gente vai chamar de trap. Um exemplo de uma interrupção: imagine que você tem um programa que está constantemente verificando a temperatura de um sensor. Você tem um sensor, um termômetro, que você está capturando a temperatura. Vamos supor que essa temperatura é medida a cada 5 segundos. Quando o sensor atinge uma temperatura crítica, ou seja, a temperatura que você quer, uma interrupção é gerada para alertar o sistema: ó, cheguei naquela temperatura. Ou vamos supor, nesse exemplo, a cada 5 segundos é gerada uma interrupção. Para quê? Para pegar a informação do sensor e mandar para o seu programa. Agora um exemplo trap, um exemplo clássico de programação. Imagine que você tem um programa que realiza cálculos financeiros e ocorre uma divisão por zero, né? Por exemplo, 45/0. Nós sabemos que o computador não consegue fazer isso. Então, é gerado um erro e o programa deve alertar o usuário desse erro. Ok? Então, exemplo de interrupção, exemplo de trap. Vamos ver o que é a thread. Lembra que nós vimos que é processo na aula passada. Thread é uma continuidade de processos. Uma thread é a menor unidade de processamento que pode ser executada independentemente. Ou seja, se você tem o seu programa, você executa ele. Esse programa gera um processo.
você tem que entender que inerentemente nesse processo ele sempre vai ter uma thread. Porque é a thread que faz o processador executar o seu processo, tá? Nós vamos ver aqui que é possível nós, desenvolvedores, arquitetos de software, criar nossas próprias threads, tá? Bom, threads são componentes de um processo compartilhando o quê? Recursos como a memória e os arquivos. Então, essa thread aqui, né, eu vou apagar, eu vou fazer melhor esse exemplo. Imagina que aqui eu tenho o meu processo, né? Vou chamar isso aqui de processo A. Aqui eu tenho a minha memória. Minha pilha de memória. Tá? Para facilitar a nossa vida, você sabe que o endereço de memória é um endereço hexadecimal, mas a título didático eu vou usar letras A, B, C, D, E, F e G. Então eu tenho um programa que gerou um processo, esse processo tem que estar na memória para ser executado. Então vamos supor, eu vou mudar de cor, vamos supor que o meu processo está no endereço B. Processo A. Dentro do meu processo, para ele ser executado, eu tenho uma thread. Uma thread nós normalmente representamos assim, uma cobrinha. Na verdade não é uma cobrinha, é um filamento. Se você traduzir a palavra thread, vai parecer como cordão, filamento, etc. Então o que eu vou chamar de thread. Ok? Muito bem. Então, como o processo A está no endereço de memória B, a thread também vai usar o mesmo endereço de memória, né? Então, tudo que o processo utiliza de recurso computacional, a thread também pode utilizar, ok? Quais são características da thread? Primeiro, leveza. Threads são mais leves que processos com menor overhead. O que quer dizer isso? Computacionalmente, elas são mais leves em termos de processamento. O que é overhead? Overhead é o tempo computacional que o processador leva em carregar um processo ou uma thread no processador e na memória, trocar essa informação. Então, a thread, o overhead da thread é menor, ou seja, o que quer dizer isso? É mais rápido, né? Uma coisa que nós temos que entender quanto ao overhead é o seguinte. Vamos supor, lembra lá os estados do processo. Eu tenho estado de pronto, estado de executando, estado de bloqueado, certo? Aí eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho processo P1, processo P2. O processo P1 está na frente, então ele vai ser executado primeiro. Então P1 é disparado para a UCP. Lembra que o estado executando quer dizer que ele está na UCP. Quando ele vai para a UCP, o estado desse processo, do P1 que era pronto, muda para executando. Ok? Está executando. Aí vamos supor que acaba o quantum dele, o que é feito? É feita uma preempção. O processo P1 que estava aqui volta para pronto porque não terminou a execução dele. Então o que nós vamos ter?
nós vamos ter isso. O processo P2 vai para frente, o processo P1 volta para a fila. Esse voltar para a fila quer dizer o quê? O estado dele, que era executando, vai para pronto. Essa troca de estado, que a gente chama de chaveamento, de contexto, guarda bem isso, que é assim que vai aparecer nos livros, nos concursos, etc. Leva um tempo para o processador fazer isso, né? Até carregar o P2 na OCP. Esse tempo dessa troca, de tirar um processo do processador e carregar o outro, lembrando que isso envolve memória também, porque tem que trocar os dados do processo, é o que a gente chama de overhead. Então, o tempo do overhead de uma thread é muito mais rápido, ou seja, é menor do que de um processo, porque ela tem uma estrutura computacional menos complexa. Depois, eu tenho compartilhamento. Uma thread dentro de um mesmo processo compartilha o mesmo espaço de memória, né? Então, uma outra coisa que a gente tem que observar, que dentro de um processo eu posso ter inúmeras threads, certo? Inúmeras threads. E como acontece o compartilhamento? Vamos supor que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um arquivo abc.txt, certo? Aí eu crio um processo. Lembra que o processo tem o mesmo endereço de memória. E eu tenho duas threads. Eu vou fazer uma vermelha e vou fazer uma outra azul, só para a gente ter aqui uma base. Então, a minha thread vermelha grava ABC, alguma coisa em ABC. A minha thread azul lê em ABC. Lê o que tem em ABC. Então veja, como o processo P acessa o arquivo ABC, tanto a thread vermelha como a thread azul conseguem acessar esse arquivo. Ou seja, em um programa eu faço duas coisas diferentes. Ora eu gravo, ora eu leio. Agora, se não fosse assim, o que eu faria? Eu tenho lá o meu arquivo abc.txt. Eu ia ter que ter um processo para gravar, né? Para gravar, e um processo para ler. Então vou chamar um processo para ler. Ou seja, eu teria que ter dois programas separados para fazer a mesma coisa, né? Mas a mesma coisa não, a mesma coisa que eu faço com um programa que tem duas threads que trabalham em conjunto. Então, com isso, você consegue compartilhar os dados muito mais rápido, né? Porque o arquivo aqui, os dois processos, as duas threads, aliás, acessam ele. Concorrência. O que é concorrência? Permite a execução simultânea de múltiplas tarefas dentro de um processo, que eu acabei de exemplificar lá atrás. A thread recebe o apelido de processo leve, né? Por quê? Porque são mais eficientes em termos de recursos comparadas aos processos tradicionais. Por quê?
Acabei de explicar. Numa thread, num processo com várias threads, você pode, cada thread, fazer uma função para o seu programa e compartilhando as mesmas áreas de memória e as mesmas áreas de arquivos. Se fosse separado, eu teria que ainda criar uma estrutura para compartilhar os dados, ou seja, como que eu faria isso, né? Eu teria que ter um outro dado, uma área compartilhada no meu computador para trocar essa informação. Por exemplo, uma outra memória, né? O processo leve tem menor overhead, né? Eu falei isso lá atrás. De criação, gerenciamento, permitindo uma execução mais rápida e eficiente. Tá aqui a ideia, um gráfico. Então é assim, eu tenho um processo, né? Eu tenho informações que o processo e as threads compartilham, como espaço de endereçamento. O que é um espaço de endereçamento? É onde na memória está o meu processo. O mesmo endereço de memória é compartilhada pelas threads. E cada thread tem suas informações particulares. Por exemplo, registradores, pilha, máscara, o TSD, que é trabalha com o gerenciador das threads. Então eu tenho informações específicas, por exemplo, essa thread faz uma coisa, essa thread faz outra coisa, e essa thread também pode fazer uma terceira ação. Porém, elas compartilham os mesmos endereços de memória e dados globais do processo. Vantagem do uso da thread. Primeiro, melhor utilização de recursos. As threads podem melhorar a utilização da OCP. Responsabilidade, ou seja, a OCP, aquela velha história da OCP ficar ociosa, né? Ou vamos dizer assim, o tempo gasto, a thread, ela é mais rápida em termos de execução. Exemplo disso. Vamos pegar aquele exemplo que eu dei lá atrás do arquivo. Se eu tenho uma thread, um processo que tem uma thread que lê e uma thread que grava, um arquivo que é compartilhado com aquele processo, todo esse processamento é muito mais rápido se eu tiver um programa que grava e outro programa que lê, porque eu tenho que executar um, aí para depois executar o outro. E ali eu posso executar só o meu programa, e lá dentro do programa ele tem duas funções, um que vai gravar num certo momento e outro que vai ler em outro momento. Responsividade é o termo de resposta. As threads podem tornar aplicações mais responsivas. Facilidade de comunicação, isso é importantíssimo. Acabei de dar o exemplo que eles usam o mesmo arquivo. A thread pode se comunicar mais facilmente entre si, pois compartilham o mesmo espaço de memória. Motivações para se criar ou usar threads. Primeiro, projeto de software. Nosso software com thread ele é mais otimizado, ele é muito mais flexível. Primeiro, modularidade. Facilita a divisão de tarefas complexas em partes menores e mais gerenciáveis. Ou seja, você tem um programa parrudo. O que é modularizar o programa? Você pega o programa, divide tudo isso em funções, por exemplo. Vocês que aprenderam linguagem C. E aqui eu tenho o programa principal. Cada função faz uma coisa e o programa principal gerencia tudo. Por exemplo, tem linguagens que permitem você colocar funções em arquivos separados. Com isso, a manutenção que eu vou falar agora é muito mais fácil, porque eu preciso fazer uma manutenção aqui nessa função, que seria esse ponto aqui. Vamos supor. Nesse tipo de programa, eu tenho que parar o programa todo. Nesse aqui, não. Nesse aqui,
eu simplesmente atualizo apenas essa função. O resto do programa continua funcionando. Outra questão, desempenho. Você tem um paralelismo, permite a execução simultânea de múltiplas tarefas, melhorando a utilização da CPU, né? Ou seja, imagina que você tem processo 1, processo 2, processo 3. Você tem um computador com três UCPs, o CP1, o CP2 e o CP2 e o CP3. Então a execução funciona assim, em paralelo, os três processos ao mesmo tempo. Então você tem desempenho, né? Principalmente quando você usa processadores que a gente chama multicore, né? Com mais de um núcleo. Eficiência, responsividade, aumento da responsividade de aplicações, especialmente sistemas interativos. E o que é um sistema interativo? É aquele que o usuário interage. Então, com isso, você tem uma resposta muito mais rápida. Eficiência, reduz o overhead de criação e gerenciamento de processos, tornando a execução mais rápida e eficiente, né? Mais rápida e eficiente, né? Se usa muito isso, por exemplo, eu já sempre falo esse exemplo, que é um exemplo bem claro, previsão meteorológica. O que a previsão meteorológica faz? Você tem lá uma equação, muitos cálculos, você carrega com várias informações, muitos cálculos, e aí, o que acontece? Você tem que trabalhar tudo isso, né? Então, usar com thread e vários processadores é interessante. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem que calcular, por exemplo, uma fórmula, vou chamar de R. R é igual a A mais B dividido por C multiplicado por D, certo? Só para a gente ilustrar aqui o exemplo. Deixa eu melhorar aqui essa barra aqui. Então o que eu posso fazer? Eu vou criar uma thread A. Não, A não. Senão fica muito... Eu vou chamar isso aqui de T1. T1 recebe A mais B. T2 recebe C multiplicado por D. T3 é igual a R, que é T1 perdão, gente. E a TED 3 é a resposta, ou seja, é o R. Então, na thread T3, eu vou fazer diferente. Ela recebe T1 dividido por T2, que é o meu R, tá? Então, o que eu vou fazer? Perceba o seguinte, T1 é independente, T2 é independente. O que é independente? T1 ou T2, um depende do outro. Agora, T3 depende de T1 e T2. Então, como que é o processamento disso? O processamento disso é o seguinte. Vou fazer aqui, pegar um... Eu processo isso numa UCP. Vou chamar UCP1. Processo isso numa UCP2. Agora, como T3 depende de T1 e T2, né? O
que vai acontecer? T3 espera T1 e T2 terminarem. Quando o T1 terminou, ele vai mandar a informação para cá. Quando o T2 terminou, isso aqui vai para cá. Eu posso jogar isso em uma UCP, outra UCP que esteja livre. Então veja, esses dois cálculos aqui eu fiz ao mesmo tempo. Isso e isso eu fiz ao mesmo tempo. E depois, quando está resolvido, eu termino isso. Agora imagine você ter uma equação gigantesca, uma integral tripla, ou uma derivada, ou alguma coisa assim. Isso é muito eficiente, né? Eu vou depois numa aula, isso é a parte, eu vou trazer uma aula extra. Eu vou pegar a equação de segundo grau, normal, e vou fazer uma implementação em C desse jeito, para vocês verem, tá? Bom, outra coisa, cooperação. Cooperação é trocar informação, trabalhar em conjunto, né? Compartilhamento de recursos. As threads dentro do mesmo processo compartilham o mesmo arquivo, facilitando a comunicação e a sincronização, né? Que é sincronização, permite a coordenação de tarefas que precisam ser executadas em um conjunto, garantindo a integridade de dados. Vou dar um exemplo muito simples de sincronização para vocês entenderem. Imaginem que eu tenho o processo P1 e o processo P2. E aqui está a minha UCP. O processo P1 acessa a UCP. O processo P2 quer acessar a UCP. Por isso que eu pus em pontilhado. Se eu deixar, ou seja, se o SO deixar, isso vai acontecer o quê? O P2 vem para cá e o que o P1 estava fazendo foi. Isso dá ruim, ou seja, se isso aqui é um processamento de dados, os dados que ele estava processando se perdeu. Então, o que é a sincronia? Quando um processo está acessando um recurso, isso aqui a gente chama de recurso compartilhado. Pode ser qualquer coisa, pode ser UCP, pode ser memória, pode ser um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, a impressora ou um arquivo, pode ser um arquivo, pode ser um disco, pode ser uma variável global que todo mundo enxerga, tá? Então eu não posso deixar isso. Então o que acontece? Enquanto P1 está usando a UCP, P2 tem que ficar esperando P1 terminar. P1 terminou. Aí P2 acessa. Isso é sincronia, tá? Motivação para se criar threads. Toda thread transita entre uma série de estados distintos. As threads e os processos têm muitas operações comuns, por exemplo, criar, sair, retornar, suspender. A criação de thread não requer que o sistema operacional inicialize recursos compartilhados entre o processo pai e os respectivos threads. Nós vimos na aula passada que é um processo pai, ou seja, é o processo que tem as threads, né? E outra coisa, nem sempre thread é um processo filho, tá? Isso reduz o esforço de criação e o término de threads, em comparação à criação e ao término do processo. Qual que é o ciclo de vida da thread? Eu tenho um estado nascido, pronto, que ele pronto para executar, em execução, que está na UCP, morto, estado de bloqueado, estado de espera, estado de adormecido, que também você vai achar como sleep.
E um período de sono especifica por quanto tempo uma thread ficará adormecida. Então esse é o ciclo de vida. Você vê que ele é muito maior que do processo. Então quando eu crio uma thread, então aqui eu criei a thread. Aí automaticamente eu inicializo a thread e ela vai para o estado de pronto. O estado de pronto, se a minha UCP estiver livre, minha thread vem para cá. Certo? Deu quanto? Não terminou a execução da thread? Como no processo, sofre uma preempção e aí ela volta. Eu tenho que arrumar aqui. Ela volta para o estado de pronto. Eu vou ficar nesse ciclo até ela terminar. Bom, se caso a minha thread em execução fizer uma requisição de entrada e saída, ela vai para o bloqueado, tá? E ela fica bloqueada até essa entrada e saída terminar. Terminou, ela vai voltar para o estado de pronto, ok? Bom, outras situações que pode acontecer. Minha thread está em execução, terminou a execução dela, ela vai para o estado de morto, o SO vem aqui e limpa a memória. Porém, ela pode dormir. O que é dormir? Pode acontecer uma situação que eu faço a minha thread dormir. A thread dormir significa que eu tenho que dar um tempo de sono. Ela fica parada, não é bloqueada, ela fica dormindo, ela fica parada até esse período de tempo acabar. Quando esse período de tempo acaba, aqui está errada essa flecha aqui, ó. Depois eu vou arrumar no slide original, tá? Ela volta para o estado de pronto. E aí, beleza, né? Continua trabalhando. Porém, ela pode também vir em estado de espera. Esperar por um evento. Vamos supor que eu estou esperando uma informação que venha de outra thread para ela. Então, ela fica esperando até essa informação chegar, esse dado chegar. No momento que esse dado chega, ela sofre o que a gente chama de notificação. E ela volta para o estado de pronto e assim por diante, né? Então esse é o ciclo de vida da thread. Vê que é bem maior do que o ciclo de vida do processo. Operações da thread. Criar. Sair, terminar, aqui é o estado de morto. Suspender. Retornar à execução quando está suspenso. Dormir e acordar. Além disso, a gente tem duas operações que os processos não têm, que é cancelar e associar. Cancelar. O que é cancelar? Indica que uma thread deve ser terminada, mas não garante que a thread está terminada. Ou seja, ele está no meio da execução da thread e ele recebe um comando que a gente chama de sinal, que fala assim, thread, termina. Isso pode ser muito perigoso, porque imagina que você está processando um banco de dados e a thread é responsável por esse processamento, recebe uma operação de cancelar. Ela para da onde estava. E isso aí os seus dados podem ser danificados. A isso a gente chama, mas a thread pode mascarar o sinal. O que é um sinal? É esse comando. Também entenda como interrupção. Mascarar o sinal é o seguinte: ela recebe o sinal, só que ela ignora ele. Por exemplo, nesse exemplo do banco de dados. Para quê? Para que os dados não sejam corrompidos. E associar. Para que uma thread primário aguarde até que todos os outros threads terminem, ele se associa a esses threads. A thread que se associa é bloqueada até que as threads a qual se associou termine. É o exemplo do cálculo. Vocês lembram lá do cálculo que eu tinha T1, T2, T3. T1 era A mais B, T2 era C multiplicado por D e T3 era a thread 1 dividida por thread 2. Ou seja, isso aqui é uma associação, porque eu tenho que esperar a thread 1 e a thread 2 serem executadas só para aí eu executar a thread 3.
Ok? Modelo de thread. A gente tem 3 modelos de thread. Thread de usuário, thread de núcleo e combinação de ambas. Um misto, meio usuário, meio núcleo. Threads de usuário executam operações de suporte às threads no espaço do usuário. Isso significa que as threads são criadas por bibliotecas próprias. Pode estar no SO, você como programador pode criar uma thread em tempo de execução, que não podem executar instruções privilegiadas nem acessar as primitivas do núcleo. Isso é a mesma coisa que nós vimos na aula passada sobre modo núcleo, modo usuário. O modo usuário tem instruções não privilegiadas, ele não pode fazer qualquer coisa. Tem coisas que ele é bloqueado, né? Por exemplo, um exemplo prático disso. Imagina que você criou lá um vetor x de 20.000 posições, certo? Se você compilar esse programa, ele vai dar um erro chamado memory overflow, ou seja, estouro de memória. Então ele não permite que seu programa vá para frente. Por quê? Se ele permitir, pode acontecer da sua memória ter danos físicos. Então, esse tipo de alocação de memória é privilegiada ao kernel. Então, isso aqui é o kernel falando, ó, não dá para fazer isso. Entenderam? Implementação de uma thread de usuário. O mapeamento da thread é muitos para um. O que quer dizer muitos para um? Eu tenho o meu processo e dentro do processo eu tenho várias threads. Porém, quando eu executo isso, o kernel vai entender isso aqui como um processo, não como várias threads, tá? O sistema operacional mapeia todos os threads de um processo multithread para um único contexto de execução, tá? Contexto de execução é o quê? Nós já falamos, são os estados. No caso, ele vai ser executado, esse processo, e as threads, várias threads junto com ele. Agora, se esse processo for bloqueado, tudo é bloqueado, tá? Vamos supor que essa thread aqui faz uma entrada e saída. Pronto, bloqueou o processo. Bloqueou bloqueou tudo. Essa, todas as threads. Vantagens. A biblioteca de usuário podem escalonar seus threads para otimizar o desempenho. A sincronização é realizada fora do núcleo e isso evita o chaveamento de contexto. É mais portável, ou seja, portável aqui quer dizer utilizável. Quais as desvantagens? O núcleo considera o processo multithread como uma única thread de controle. Isso pode fazer com que o desempenho fique baixo do ideal se uma thread requisitar uma entrada e saída, como eu falei anteriormente. Não pode ser escalonado para executar em múltiplos processadores ao mesmo tempo. Até quando? Por quê? Porque ali é considerado uma thread só. Então essa é a limitação da thread do usuário. Então tá aqui. Veja, eu tenho meu processo, aqui está o espaço do usuário, aqui está o espaço do núcleo. Aqui eu tenho comandos livres, aqui eu tenho comandos limitados. Né? Então tá aqui, esse desenho está aqui, ó, contexto de execução e a thread. Então está sendo executado. Todos os threads de um processo mapeiam para um único contexto de execução, ou seja, é como se tivesse uma thread só. Né? E se por acaso essa thread aqui for bloqueada, todo o processo é bloqueado. Agora vamos ver a thread de núcleo. Os threads de núcleo tentam resolver as limitações da thread
de usuário, mapeando cada thread para um próprio contexto de execução. O thread de núcleo oferece um mapeamento 1 para 1. Por isso que eu coloquei os dois camaradas no telefone, ou seja, 1 para 1. Qual que é a vantagem? Maior escalabilidade, interatividade e rendimento. Qual que é a desvantagem? Sobrecarga decorrente do chaveamento de contexto e menor portabilidade em virtude de as APIs serem específicas ao sistema operacional. Ou seja, você não tem tanta portabilidade, né? As threads de núcleo nem sempre são a solução ideal para as aplicações. Olha o que acontece, né? Então imagina assim, eu tenho 3 threads. Ó, aqui eu tenho uma thread, outra thread, outra thread. Porém, quando eu uso o recurso de thread de núcleo, cada thread do usuário é mapeada para um único contexto. Ou seja, se esse cara aqui for bloqueado, as outras threads continuam a funcionar. Em outras palavras, o SO enxerga a thread de núcleo como se fosse cada thread pertencente a um processo separado, né? Fazendo uma analogia. Então, você não tem... Ela é mais rápida, mas porém, ela tem... A implementação dela é mais complexa e requer obedecer alguns critérios. E aí a gente tem a combinação das duas, né? A implementação da combinação da thread de usuário com a thread de núcleo. Mapeamento de thread muitos para muitos, ou seja, muitas threads de usuário para muitas threads de núcleo. O mapeamento de threads M2N, né? Muitos para muitos. O núcleo de threads usuário e de núcleo tem que ser o mesmo. Tá? O número de threads tem que ser o mesmo. Isso é importante. Vou até colocar... Vou até aqui desenhar uma flecha. Ó. Opa. Isso é importantíssimo. Tá? Em comparação com o mapeamento de threads 1 para 1. Esse mapeamento consegue reduzir a sobrecarga, implementando threads. Sobrecarga é o overhead, tá? Então, quando houve sobrecarga, é o overhead. E aí entra o conceito de threads operários. O que são threads operários? São threads persistentes, ou seja, threads que ficam sempre ali no núcleo em execução. São threads próprias do núcleo, tá? Que ocupam o que a gente chama de reservatório de threads. Ou seja, é ela que vai executar as threads do usuário. Os threads operários melhoram o desempenho em ambientes em que as threads são criadas e destruídas com frequência. Ou seja, crio e destruo, crio e destruo. Cada nova thread é executada por uma thread de operário. Ou seja, você criou uma thread, essa thread será executada por uma thread de operário. Ativação do escalonador. Técnica que permite que uma biblioteca de usuário escalone seus threads. Ocorre quando o sistema operacional chama uma biblioteca de thread de usuário para determinar se algum dos seus threads precisam ser realocados. O que é isso, gente? O que é um escalonador? Nós vamos ver isso na próxima aula. Mas é um algoritmo que fica dentro do SO que vai pegar os processos e as threads, vai pegar e vai executar, pegar e executar, pegar. Ou seja, ele organiza, é uma fila que organiza a execução, tá? O que é realocados? É quando eles estavam sendo executados, ele volta para pronto e de pronto ele volta para ser executado. Então você está lá, você tem o estado de pronto, você tem o estado de executado,
Aí você tem, vamos supor, a thread 1. A thread 1 está aqui. Por algum motivo, ela volta para cá. E aí, depois de alguma coisa, ela volta a ser executada. Isso é ser realocado. Tá? Tá aqui um exemplo. Veja, o número de muitos para muitos, só que veja lá, você tem que ter o mesmo número de thread de usuário para as threads do núcleo. Tem 3 e 3. Então, para cada thread do usuário, você tem uma thread do núcleo. Ó, aqui, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra, mesma coisa aqui, tá certo? Cada thread de núcleo pode mapear para um ou mais threads do usuário, tá? Então é isso, sempre assim. Então, essas threads aqui é o que a gente chama de thread operário, tá? Ou seja, ela vai pegar a sua thread, você como usuário, e vai executar ela no nível de núcleo. Com isso, se você precisar, você tem alguns privilégios aqui, ó. Se você só tivesse a thread de usuário, não teria. Por exemplo, acessar algum recurso, algum arquivo, algum dispositivo, coisas assim. Sinais de threads. Entenda sinais como interrupção, tá? Eu tenho dois tipos de sinais, assíncrono e síncrono. O que é síncrono? Resulta diretamente da execução de um programa. Pode ser emitido para um thread que esteja sendo executado no momento, tá? Executou um programa, aquela thread que está dentro do seu programa, mesmo você não criando uma thread, ele precisa da thread para ser executado no processador, ele vai gerar um sinal assíncrono para ela executar o programa. Assíncrono resulta de um evento em geral não relacionado à instrução corrente. A biblioteca de thread precisa identificar todo o receptor de sinal para que os sinais assíncronos sejam emitidos, ou sejam entregues devidamente. Então o síncrono é inerente à thread, o assíncrono é algo externo, né? Um evento que acontece, né? Por exemplo, você está executando, você tem lá o processo, você está executando e alguma coisa manda esse processo dormir. Isso é um sinal assíncrono. Ou cancelar, né? Como que é feita a entrega do sinal? Toda thread normalmente está associada a um conjunto de sinais sinais, tem que arrumar aqui, faltou dependentes, né? Dependentes que são muito emitidos quando ele é executado. A thread pode mascarar, ou seja, o que quer dizer mascarar, gente? Né? Não aceitar o sinal, exceto aqueles que ela deseja receber. Por exemplo, imagina que você está lá no banco de dados processando dados do IFESP todo e vem um sinal para cancelar aquele processamento, né? A thread pode mascarar, ou seja, não aceito porque esse processamento é vital, né? Por exemplo, um exemplo bem clássico disso, imagina que você tem uma folha de pagamento. Você está processando a folha de pagamento num sistema lá bem grande, de uma grande empresa, certo? Aí vem um sinal e aí você tem que você deixa o programa processando o dia inteiro, né? E aí disso
vem um sinal para cancelar. Tá quase 70% da folha calculada, né? Aí você pode o quê? Vem um sinal para cancelar a thread de processamento. Você pode simplesmente mascarar, né? O seu sistema pode mascarar, ou seja, o processamento da folha é muito mais importante do que esse sinal. Aí o que é mascarar? Você simplesmente ignora. Quando eu falo você, não falo você, mas eu falo a thread que está processando essa folha de pagamento. Então aqui tá uma ideia. Deixa eu só resolver um negocinho aqui que eu esqueci de pintar. Aqui, aqui. Então você tem alguns sinais. O sinal pintado é o que é mascarado. O sinal não pintado não é mascarado. Ou seja, eu tenho as threads. Então, vamos supor, veio esse sinal aqui. A minha thread 1 não quer ele. Então, simplesmente, eu vou lá. A minha thread vai lá e não aceita. Processo as outras coisas, né? Como e não processa aquele sinal em particular. Ou então, né, no thread 2 tem esses dois sinais aqui. Ela pode ela executa esses dois ela não executa, porque ela mascarou o sinal. Ela não aceitou isso, né? Ou então, eu simplesmente posso colocar aqui, ó. Não mascara. Então essa thread aceita qualquer sinal que possa vamos dizer assim, não falo interromper, mas tomar conta do processamento que ela vinha tendo, tá? Bom, término da thread. Como que uma thread termina? Ou seja, o cancelamento dela. É diferente da implementação de thread, tá? Se for terminado prematuramente, a thread pode provocar erros sutis no processamento. Porque várias threads compartilham o mesmo espaço de endereço. Por exemplo, está o programa rodando, um programa C, está um Ctrl C. Você cancelou. Como você não preparou o seu programa para tratar um Ctrl C, se você estava fazendo um cálculo nesse meio de caminho, aquele cálculo está prejudicado. Tá? É só um exemplo. Existem vários outros exemplos. Determinadas implementações de thread permitem que uma thread determine quando ele pode ser terminado, a fim de evitar que o processo entre em um estado inconsistente, né? Inconsistente quer dizer, ele entra num estado e fica lá. Por exemplo, imagina um estado bloqueado, um estado pronto indefinitivamente. E aí o seu processo não chega no final, ou seja, você não consegue processar ele de maneira efetiva. Aqui eu estou dando um exemplo de thread onde eu vou criar, vou ativar e vou dormir e mandar imprimir alguma coisa. Aqui tem, no seu material, tem esse código totalmente explicado, tá? Totalmente explicado. Eu vou agora abrir o meu online GBD e eu vou programar ele na raça com vocês, tá? Para vocês verem os resultados. Ok?